Mais um canal sobre livros. Mas pelo menos eu trago aqui pra vocês um ótimo sotaque do interior do Paraná. Na verdade, esse canal ele tem zero pretensões educativas ou de análises muito profundas sobre o teor técnico dos livros ou sobre os enredos em si. É mais uma troca de ideias sobre as minhas experiências lendo e como vocês se sentiram sobre determinadas leituras, se vocês já leram, se vocês gostariam de ler. E por que alguém poderia querer me ouvir falando sobre isso? Eu não tenho uma justificativa plausível pra isso. Eu não tenho. Mas eu gosto de ouvir outras pessoas falando sobre os livros que eu acabei de ler. Então, assim, tô lavando uma louça, tô fazendo uma faxina, coloco um fonezinho, vou ali escutando as percepções das outras pessoas. E não necessariamente de especialistas, mas pessoas comuns, assim como eu, que tentam dia após dia ser cada vez menos anta. Mas enfim, eu quis começar esse vídeo com Irmãos Karamazov por nenhuma razão além de foi o último livro que eu li. Logo que eu achei que seria boa ideia colocar minha cara no YouTube. E colocar minha cara no YouTube não só pra falar sobre livros, mas como um exercício de colocar minha cara no mundo pra ir cada vez mais perdendo a minha timidez. Eu era daquelas crianças que ficavam vermelhas quando qualquer pessoa estranha falava comigo. Hoje em dia já melhorei muito, assim, da água pro vinho, perto do que eu era, mas eu tenho um longo caminho pra percorrer ainda. E me expressar verbalmente é uma das áreas que eu ainda tenho muita dificuldade, especialmente na frente de uma câmera. Para quem possa interessar, eu sou fotógrafa, mas esse negócio aí, ó, apontado pra mim, misericórdia. Me dá 5 tipos de piriri. É difícil, pra todo mundo é difícil lidar com a própria imagem, mas eu tô disposta a tentar, tô disposta a lutar contra esse negocinho, que eu sei que não é benéfico pra ninguém. Não me orgulho nem um pouco desse traço da minha personalidade, então eu tô tentando melhorar isso. E essa foi a forma que eu encontrei. Pô, eu já tinha câmera, já tinha microfone, coloquei 2 luzes improvisadas aqui, vocês podem ver que tem até uma segunda luz aqui. Então, tá, beleza. E agora partindo para o que de fato se trata esse livro, esse vídeo. Bem, como vocês estão vendo no título do vídeo, eu tive um retorno aos clássicos, porque eu comecei a minha vida de leitura até que relativamente cedo, como várias pessoas começaram através de Harry Potter. Eu era muito fã quando era mais nova e eu li meio que na idade ali dos 11 até ficar um pouquinho mais velha, quando eu comecei a ler, se não me engano, não tinha o último livro aqui do Brasil, então foi legal de acompanhar essa finalização da saga junto com a finalização da minha adolescência, ou pré-adolescência. E assim, comigo funcionou ele ser uma porta de entrada para as demais drogas, para as demais leituras. E aí no ensino médio eu tive uma professora excelente, eu lembro dela até hoje com muito carinho, que foi a professora Faina. Ela era de português e literatura, e a gente tinha uma prova bimestral que chamava Prova do Livro, na qual a gente tinha que ler um livro por bimestre, como o nome já diz, e esse livro precisava ser literatura brasileira. E eu sempre fui muito certinha, assim, especialmente na escola, eu sempre tirei notas boas e sempre me esforcei. E por sorte do destino, eu gostei desses livros clássicos de literatura brasileira. Então, o 15, Capitães da Areia, esses assim que as pessoas geralmente não gostam de ler no ensino médio, pode ser porque são livros chatos para adolescentes, convenhamos. Eu acabei gostando. E assim, zero mérito sobre isso. Só tive sorte mesmo de ter tido uma boa professora, de poder estudar num colégio que tinha uma boa professora, que me incentivou para esse lado. Talvez eu nunca soubesse desse gosto se eu tivesse tido outra professora de português e literatura. Então apenas dei sorte. Então por um tempo eu lia bons livros, até que eu entrei numa pira muito louca de terapias holísticas e curas do inconsciente, não sei o que, e prosperidade, blá blá blá.
E me perdi completamente na vida, não só nas leituras. E aí uma coisa refletiu na outra. Eu comecei a ler só, só coisa ruim, assim. Era melhor, realmente era melhor não ter lido nada esses anos ali. Foi só desperdício de tempo. Se eu tivesse ficado jogando CS, teria sido mais produtivo. Mas enfim, os nossos erros nos ensinam muito, né? É, enfim, tive uma reviravolta, toda uma reviravolta na minha vida. Posso fazer um vídeo falando sobre isso mais no futuro, se alguém se interessar. E aí eu retornei aos clássicos. Por que eu retornei aos clássicos? Foi muito, obviamente, por essa mudança de vida que aí culminou na minha mudança de... Na verdade, minha mudança de visão de mundo, de mentalidade, de crenças, de valores que aí culminaram nessa mudança em todos os outros âmbitos. Aí eu estava um dia morando fora e eu estava fazendo um tratamento para enxaqueca, que eu tenho enxaqueca muito chata. E aí, essa medicação de uso contínuo para tentar diminuir as crises e a intensidade delas e o nível de dor. E aí eu, tava nessa de, eu quero voltar a ler coisas que prestem, coisas que vão me ajudar, me deixar melhor como pessoa. E aí eu comecei a ler Ortodoxia, do Chesterton. Mas essa medicação, ela não me deixava ligar as palavras e criar sentidos nas frases. Então eu tentei começar a ler Ortodoxia 3 vezes. Mas as ideias não concatenavam na minha cabeça. Não conseguia. E aí eu pensei, caramba, eu emburreci muito, não é possível. Não é possível. Assim, é um livro filosófico, é um livro que não deu para mim na época. Eu acho que é o grande desafio da minha vida. Eu vou ter que um dia tentar de novo, não, vou ter que ler de novo esse livro. E entendendo esse livro. Eu precisei voltar muitas vezes e mesmo assim acho que eu não passei do 3º capítulo. Aí eu confirmei com o meu médico neurologista na época que sim, podia ser o efeito do remédio. Ou simplesmente tinha emburrecido muito, ou era o efeito do remédio. Eu pensei, bom, eu sempre gostei de ler, eu quero voltar a ler com mais densidade. Ou simplesmente voltar a ler coisa que preste. Mas eu não consegui com esse livro. E pensei, vou pra literatura então. Pra literatura, que mesmo com vocabulários talvez um pouco mais difíceis do que eu estava habituada, pelo menos eu conseguiria tirar lições de vida, lições de moral, lições de vivências, lições de mundo com histórias. E melhorar meu vocabulário também. Então eu tive esse ato de ler só coisas que não prestavam. Tive uma fase de ler muitos livros na temática de crise dos 30 anos, de mulheres na crise dos 30 anos. E eu tinha uns 16. Mas eu tive essa fase. Inclusive fiz uma faxina nos meus livros esses tempos atrás. E tinha muitos, assim, doei, sei lá, acho que umas 2 pilhas de autoajuda e crise dos 30 anos. E aí, bom, mesmo nessa de um jeito meio me obrigando, meio como um dever de Estado, como um dever de ser humano nesta terra, ler coisa que preste para ser uma pessoa melhor, para ser menos insuportável para mim e pro resto das pessoas que têm que conviver comigo. E aí eu vi ali o que eu conseguiria baixar, comprado por um valor baixinho pelo Kindle, e na época eu comprei Senhora. E eu li Senhora e voltou, sabe aquele gostinho de, nossa, tô retomando esse hobby aqui, essa atividade que eu gostava tanto e eu deixei pra lá, sabe Deus por quê. Foi muito boa a sensação e desde ali, graças a Deus, eu larguei aquela vida de autoajuda e crise dos 30 anos e voltei a ler clássicos. Nossa, que respiro de vida, que sensação boa. Então eu voltei já querendo compensar todo o tempo perdido. Então nesse meio tempo eu caí em cima de Dostoiévski, Machado de Assis. Eu tinha feito um cronograma, um russo, um Machado de Assis e um aleatório. Eu quebrei um pouco essa corrente, mas eu acho que é um bom cronograma, tá? Se alguém quiser seguir esse cronograma, eu acho ele excelente. Mas enfim, eu quis
né, comecei esse vídeo com Irmãos Karamazov só por isso mesmo. Só porque foi o último que eu li. No momento estou lendo David Copperfield, que também é um tijolo. E eu demorei muito pra ler Irmãos Karamazov. E eu tava me sentindo mal, eu admito. É claro que cada pessoa tem seu ritmo de leitura e eu acho que a escrita de Dostoiévski, ela é um pouquinho mais truncada, um pouquinho ou talvez muito. Ela não é uma leitura tão ritmada. Eu não sei nada sobre isso, é apenas a minha experiência lendo, tá? Então parece que ela não flui com tanta serenidade quanto o Machado, por exemplo. E aí eu tava me sentindo um grande fracasso de novo. Sei, cara, eu não tô mais tomando aquela medicação, o que que tá acontecendo? E aí eu terminei ele, fui, né, marcar lá no que eu tinha lido no Scooby e eu vi o tamanho dele. Então ele é um livro grande, sabe? Tá tudo bem ter demorado tanto tempo assim pra ler ele, tá tudo bem. E também eu não me contento hoje em dia em apenas ler muito por cima, assim. Então eu quero aproveitar muito a leitura que eu tô fazendo, não importa quanto tempo ela leve. Isso é um pouco diferente de quando eu era mais nova, eu queria volume. Queria terminar vários livros, eu queria marcar vários livros como lidos, e hoje em dia não me interessa. Bom, agora nós estamos em junho. Se eu for levar até o final do ano pra ler David Copperfield, tá tudo certo. Gostaria de ler outros? Gostaria, mas não sei. Talvez esse canal tenha 2 vídeos em 2025. Talvez. Não precisa, não dá pra criar grandes expectativas, né? Mas enfim, eu li Irmãos Karamazov no Kindle. Eu gosto de ler Dostoiévski e Machado de Assis no Kindle, porque aí eu já posso ir pesquisando as palavras que eu não conheço e marcando, enfim, vocabulários diferentes. Aqui tá marcando 21 horas e meia de leitura no total, né? Não sei quantos meses eu levei, mas foi bastante tempo. E como eu disse, esse livro me impactou, obviamente. É esperado que Irmãos Karamazov, no geral, impactem as pessoas. E eu não sei se é pelos personagens, pelos temas em si, ou porque eu achei o Raskolnikov do Crime e Castigo insuportável. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Entre Crime e Castigo e Irmãos Karamazov, fico com Irmãos Karamazov. Desculpa. Mas, enfim, esse primeiro vídeo ele não vai ter roteiro nenhum. Eu quero mesmo quebrar o gelo. Eu só queria pontuar que, mesmo que você leve o ano inteiro pra ler Irmãos Karamazov, ele vale a pena. Cada página, cada linha, cada minuto. Ele vale. Eu criei um carinho muito grande pelo Alyosha. Então, fica aí a minha consideração. O Padre Zósimo também é um grande personagem. Todos os personagens de Dostoiévski são grandes personagens. Eles são muito duais, então... assim, tirando o Alyosha, o Padre Zósimo. Na verdade, eu acho que o Alyosha e o Padre Zósimo são os personagens que eu li até hoje de Dostoiévski que mais se aproximam de personagens totalmente bons. Embora eles tenham pequenos defeitos, não são defeitos, não são pecados, não são defeitos de virtude, são defeitos humanos, facilmente consertáveis. Eu já li O Idiota também, de Dostoiévski, e Memórias do Subsolo. Então, todos os personagens que eu tive contato, né, todos esses, mas considerando esses personagens que eu tive contato, eu sinto que eles são os mais definidamente bons. Os mais definitivamente bons. Os personagens que você cria uma afeição, cria um carinho, que no decorrer da trama inteira, da história inteira, eles não cometem nenhum pecado muito grave, né, nenhuma falta muito grave que tire, enfim, que esconda essa bondade, que ofusque essa bondade deles. Eu criei o mesmo carinho pelo Alyosha que eu criei pelo Major Quaresma, de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então essa sensação de, nossa, eu gostaria de ter essa pessoa na minha vida, eu gostaria de conversar com essa pessoa tem bondade em si. E depois fui até descobrir que o Alyosha foi inspirado, ou o nome dele foi dado
pelo Dostoiévski por um filho que faleceu, um filho dele que faleceu muito novo. Então ele colocou essa bondade nesse filho que ele mal conheceu. Talvez eu faça algum dia um vídeo melhor sobre Irmãos Karamazov, porque merece. E já faz uns meses que eu terminei de ler também. Mas ele ficou comigo por uns dias, aí fui ouvir vários vídeos de outras pessoas para ver as impressões de cada uma. Li alguns artigos, li algumas resenhas, e esse é de fato um dos grandes livros da história da humanidade. Nossa, o capítulo do conto do Grande Inquisidor, aquilo ali, te deixa assim, ó, olhando pro teto. E não depois de terminar de ler, enquanto você tá lendo, você fica olhando pro teto. E o livro ainda termina com um júri, com um tribunal do júri, que é um negócio legal pra caramba. Eu adoro alegações finais, é muito legal. E assim, o que eu posso dizer no livro? Que termina com o tribunal do júri. Então ele vai ter assassinato, ele vai ter paixão platônica, vai ter traição, vai ter pai tóxico. Nesse caso dá pra chamar de pai tóxico narcisista, vai ter vícios tanto de caráter, de personalidade, quanto vícios da carne. Assim, ele é um livro que, só de estar falando sobre ele agora e lembrar sobre ele, me preenche. Eu terminei ele com a vontade de começar tudo de novo. Especialmente depois de ter visto resenhas e opiniões de outras pessoas. Eu pensei, nossa, eu poderia ter lido com essa perspectiva em mente. Mas eu não gosto de ler, eu não gosto de fazer isso porque eu gosto de tirar as minhas próprias conclusões, as minhas próprias impressões puras enquanto eu tô lendo. Especialmente num livro que eu sabia que era tão grandioso assim. E ele é um livro de uma trama muito simples, mas que no final das contas traz alguns dos temas centrais da humanidade, da experiência da vida humana. É simplesmente um livro muito denso. Dostoiévski é um mestre, óbvio. Não, quem sou eu para estar afirmando isso? Não fiquei reflexiva agora, mas eu não sei como encerrar um vídeo. Tem que falar para se inscrever, né? Para dar like, para compartilhar não precisa ainda, tá? Porque eu ainda só tô quebrando gelo. Então vamos com calma, né? Qualquer sugestão, qualquer comentário para melhora, agradeço muito. Se você quiser dividir a tua experiência com a leitura de Irmãos Karamazov ou a tua história com os clássicos e a leitura em si, por favor, ficarei muito feliz com a sua contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês não gostaram, tudo bem, faz parte. Enfim. Terminamos.